Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido você a se inscrever aqui embaixo, no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Os torcedores do Flamengo falam, pô, os caras têm pacto, não é possível. Não é possível, cara, 51 minutos quase. Gol, vai pro VAR, gol validado, né? Mas gol de quem estava tentando, lutando, né? Mas o São Paulo perdeu uma chance de ganhar o Palmeiras, assim, tipo, 2 minutos antes. Inacreditável a chance que o São Paulo perdeu. E o Palmeiras venceu o seu jogo, passou o Flamengo novamente. Tá essa situação, o Flamengo passa, o Palmeiras passa. O mais importante é estar ali nessa briga. O Palmeiras passou 2 pontos agora. O Flamengo é o segundo colocado junto com o Red Bull Bragantino, mas dessa vez a odd da secada não bateu. O Palmeiras venceu o seu jogo aos trancos e barrancos, no finalzinho, né, com VAR, com linha do VAR, linha de impedimento e tudo mais. Agora, é impressionante, né? O jogo de Flamengo, o jogo do Palmeiras é o seguinte, jogo do Palmeiras, se bem que hoje não foi nem tanto, mas o jogo do Palmeiras dá o tempo até o Palmeiras fazer o gol, e o jogo do Flamengo é dar o tempo até o Flamengo tomar o gol, né? Essa tem sido a diferença. Então a gente vê aí o Palmeiras ganhando aí muito no final, né? E deixando a gente aí revoltado. O Fluminense perdeu aí, pelo menos estava perdendo agora. Cara, eu vou falar a verdade, quando o Palmeiras fez o gol, saí da frente da televisão, fiquei revoltado, acabou, 3-2 Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro, rapaz, olha esse Cruzeiro aí, hein? Olha esse Cruzeiro aí, ganhou do Flamengo, meteu 4-0 no Sport, fora de casa. O Cruzeiro ali tá no G4, com 16 pontos. O quinto colocado é o Fluminense agora com 13, né? O Atlético Mineiro é o sexto, com 12, a turma de cima ali, Palmeiras com 19, Flamengo com 17, Bragantino 17, Cruzeiro 16. O campeonato vai começando a se desenhar aí com 8 rodadas, né? Vai começando a se desenhar. É realmente um campeonato muito disputado até esse momento. E o jogo que está acontecendo agora, Botafogo e Inter às 20 horas, se por acaso for um empate, né? Botafogo e Internacional, cara, o Botafogo está na boca da zona de rebaixamento. O Vasco, nesse momento, está no Z4. O Vasco está no Z4, tá? O Vasco entrou na zona de rebaixamento e a gente tem o Santos com 4 pontos, não consegue sair da zona agora, né? Mesmo com um jogo a menos na rodada. O Sport ficou na zona, o último colocado, o Sport ainda não pontuou, aí não venceu no campeonato. O Juventude com 7 pontos junto do Vasco. O Juventude toma goleada de todo mundo aí agora, né? Caiu pra caramba o Juventude. E o Botafogo tá ali, cara, na boca do rebaixamento, né? Se o Inter ganhar, o Botafogo é o primeiro time fora da zona. Se empatar, o Botafogo fica ali junto com o São Paulo, que hoje perdeu pro Palmeiras, também tá na boca do rebaixamento. São Paulo que nunca rebaixou. O Grêmio tá ali também e o Vitória. Cara, a briga pela zona do rebaixamento tá intensa. O Vasco tá ali, torcedores revoltados, reclamando do Pedrinho, do Felipe, né? O Diniz chega num momento aí terrível, o Vasco na zona, e eu falava, hein, o Vasco vai brigar para não cair esse ano. Eu avisei que o Vasco ia brigar para não cair. Aí teve gente, não, o Pedrinho falou que o Vasco é top 8 do Brasil. Eu falei, tá longe, tem nada a ver, o Vasco briga para não cair. Vocês veem que é início, tudo bem, 8 rodadas, mas o campeonato começa a se desenhar. E você tem ali a briga pelo título entre Flamengo, Palmeiras, e eu vou colocar o Cruzeiro como um time que está crescendo e que pode também brigar pelo título. Não vejo outros aí não, viu, gente? Não vejo outros aí não. O Bahia, apesar de ter ganho o Palmeiras e o Botafogo, que o Flamengo ganhou ontem, eu não vejo o Bahia brigando por título. Eu não sei se o Fortaleza pode aparecer ali nessa briga, voltando a se recuperar. O Internacional muito mal. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo agora, que começa agora, a gente tá gravando aqui, o jogo está começando, mas sinceramente não vejo outros times aí brigando pelo título não. Eu vejo o título aí, o Bragantino que está ali em cima, mas eu não sei se tem força para ser campeão. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, tá? O G4 ali para mim é precisamente quem vai estar brigando aí
pelo título. E olha, Flamengo, né, tem a sua guerra pronta, preparada para o jogo dessa semana contra a LDU. A guerra está preparada e eu vou explicar para vocês por quê. A gente recebeu a parcial aí do pessoal ligado ao Maracanã. Também tiveram outros jornalistas aí confirmando a questão de ingressos, né? Agora, eu então vou trazer a parcial nova para vocês. 53 mil ingressos vendidos. Eu tive ainda agora, eu recebi isso aqui tem 15 minutos. 53 mil ingressos vendidos para Flamengo e LDU, tá? Cara, vai esgotar muito rápido, tá? Norte, não me passaram se a Norte já está esgotada, mas muito provavelmente a Norte já esgotou, tá? 53 mil ingressos vendidos, expectativa aí de Maracanã lotado, então na quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, quarta-feira, Flamengo e LDU, cara, olha, vai ser uma verdadeira batalha no Maracanã, com a torcida presente em peso, empurrando o Flamengo até o final aí para conseguir uma vitória com muitos gols que garanta ao Flamengo ali uma colocação melhor, porque vai ter questão de saldo de gols. Então é importante o Flamengo conseguir fazer 3, 4, né, ganhar bem esse jogo contra a LDU é muito importante. Olha só, trazer aqui a informação do Arrascaeta, em meio a esse impasse quanto à renovação do jogador. Ele tem 11 participações em gols nos últimos 10 jogos. 11 participações, é impressionante, cara. Em 10 jogos ele tem mais do que um gol, participação em um gol por jogo. Tá? São números impressionantes do Arrascaeta, eu já vinha falando com vocês. 8 gols e 3 assistências em 10 jogos. E aí nas últimas 4 últimas partidas, ele balançou as redes, né, garantindo a vitória contra o Bahia, inclusive, neste sábado. Então o Arrascaeta, gente, é um fenômeno, é impressionante, não dá pra gente entender o Flamengo não pensar aí em se antecipar, né, até porque tem aí o Cruzeiro, o Pedrinho Lourenço lá querendo, o Cruzeiro quer tentar, né, o Arrascaeta novamente. O Cruzeiro está querendo o Arrascaeta, eles podem negar, dizer que não, mas o Cruzeiro quer o Arrascaeta sim e quer o Luiz Araújo, né? Se o Flamengo perde um desses dois jogadores, para mim, são importantíssimos. Então o elenco do Flamengo teve folga hoje, né, nesse domingo. A gente também sabe que os jogadores se reapresentam amanhã já para uma preparação rápida, porque já é quarta-feira o jogo diante da LDU, né? Então a gente precisa aí de foco total do Flamengo nessa preparação porque essa vitória é muito importante desse jogo, como eu falei, é a virada de chave do Flamengo na Libertadores da América, que o Felipe falou que o Flamengo está muito mal, muito mal. Eu achei importante aí o Felipe falando sobre uma questão, uma pergunta, inclusive, pessoal lá do canal Deco SRN, sobre a questão anímica, né, do time com a torcida e tudo mais, quando Maracanã. Eu até lembro que o Flamengo tem um bom retrospecto, estava com um excelente espetáculo, é o melhor visitante do Brasileirão, inclusive, mas a pergunta foi sobre o Flamengo com a ajuda da torcida e tudo mais. Vamos acompanhar como é que foi aí a declaração do Felipe Luiz. Eu separei esses trechos aí da entrevista coletiva do Felipe que a gente não exibiu mais cedo. Vamos lá. E tal, a pedir o Gerson de volta na volância para ele sair na direita por causa da queda nas atuações dele. Hoje você teve a oportunidade de mexer, né, na volância com a ausência do De La Cruz pela suspensão e você optou por colocar o Alan. Você segue vendo o Gerson não apenas, mas preferencialmente como meia pela direita, ou você pensa em voltar com ele nessa posição em algum momento? Obrigado. Eu vejo que o jogador me oferece num todo, né? Vocês olham o Gerson de volante e vê o que vocês veem aí. Eu vejo muitos aspectos durante o jogo que ele me dá como jogando na meia, né? Que talvez vocês não enxerguem e para mim é muito importante. Eu valorizo muito, muito, muito vários esforços que ele faz pela equipe e depois eu tomo as decisões. Então para mim ele é muito importante ali. Eu tenho 4 volantes além dele e que eu confio nos 4, confio no Alan, está treinando impressionantemente bem.
tem entrado muito bem. Hoje, infelizmente, sentiu uma lesão. Confio muito no Everton Araújo. Sempre que entra, é muito confiável. O Nico e o Eric, vocês já sabem. Então, assim, eu tenho muita qualidade, muito talento nessas posições. E tento sempre buscar os melhores, os que eu acredito que são os melhores para poder vencer o jogo específico, né? Vai ter jogos que o Gerson vai jogar de volante, vai ter jogos que não, de meia, ou vai ter jogos que ele não vai jogar diretamente. Mas enquanto todo mundo critica as atuações dele na meia, eu estou vendo outros aspectos que para mim ele é o melhor. Ele é o melhor. E vocês veem se ele chega na área, se ele faz gol, mas eu estou vendo outras coisas que não tem outros que fazem. Então, para mim, vai muito além de somente o que vocês estão vendo ali nessa maneira rasa. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da DKSRN. Eu vou um pouco na linha do Fábio, em relação à pergunta com as críticas da torcida, né? Hoje, conversando com a torcida, uma das críticas que são apontadas é uma possível diferença no comportamento anímico da equipe nos jogos fora de casa para os jogos do Maracanã. Que a torcida, às vezes, aponta que a condição do Flamengo anímica, às vezes, é muito moldada pelo fator local do Maracanã, pelo ambiente, especialmente após o empate contra o Córdoba, a derrota para o Cruzeiro. Como você avalia o comportamento anímico da equipe em relação a essa distinção de jogos, principalmente? Obrigado. Até o jogo do Cruzeiro, a gente estava mais de 20 jogos sem perder. Não, quanto era? Eu não tinha perdido fora de casa ainda. Mas era mais de 15 jogos sem perder. 23 jogos sem perder. Vocês não valorizam o Cruzeiro. Mas como é que está o Cruzeiro? Como é que está aquele time lá? Está muito bem treinado, muito bem trabalhado. Jogamos num Mineirão lotado. Não lota quase nunca, contra o Flamengo lotou. O adversário também se motiva, também joga. E meus jogadores fizeram um grande primeiro tempo, como eu falei. Depois o adversário foi melhor que nós e conseguiram vencer no final. Também tivemos algumas chances para poder fazer o segundo gol. Não fizemos, eles fizeram, acabou. Não vejo nenhuma preocupação. Agora, já te adianto também. Na frente, no Maracanã lotado como era hoje, claro que os jogadores vão jogar melhor, não tenho dúvida. Por isso que quinta-feira, Maracanã lotado. Valeu? Aqui, Felipe, só para... Isso, para encerrar. Começamos com uma mãe, vamos encerrar. Aproveitar que já passamos da meia-noite, né? Já é dia das mães, então... deixar um beijo para minha, né? Eu que sou mãe, sou filha, então... Mas, Felipe, você citou em alguns momentos aí, diversos jogos onde o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo e acabou tendo essa queda de rendimento na segunda etapa. A gente sabe que o estilo de jogo do Flamengo é um estilo de muita intensidade e tem toda essa questão de calendário e tudo, mas eu queria saber de você como que você vem trabalhando para tentar melhorar nesse aspecto, né? Que o Flamengo não tenha essas quedas de rendimento na segunda etapa. Obrigado. Bom, normalmente está muito condicionado ao resultado, né? Porque se você está perdendo, o teu segundo tempo cresce, você tem que correr atrás do resultado o tempo todo, e se você está ganhando, naturalmente o jogador tende a se proteger um pouco mais, a demorar um pouco para bater o lateral, a dar menos ritmo na circulação da bola, porque você está ganhando. Isso é uma coisa que, claro que eu quero que eles continuem o tempo todo e façam mais gols e tudo mais, mas o jogador tem sempre a tendência a se proteger dependendo do que como é que está o resultado. Se, por exemplo, na Argentina, que diz, né, que teve uma queda de física, se a gente tivesse perdendo o jogo no primeiro tempo, se talvez o outro time tivesse feito o primeiro gol com 6 minutos, a gente teria buscado o empate, teria sido outro jogo, teria corrido atrás do resultado o tempo todo, como foi quando a gente tomou o gol. A gente começou de novo a tomar o domínio, o adversário recuou um pouco e nos deu um pouco mais de território. Então não vejo problema, por exemplo, hoje com um a menos, todos correndo até o final, todos lutando. Então eu vejo isso, que está muito condicionado ao resultado. Tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau. É isso, e a gente estava falando do Arrascaeta, olha só, o SofaScore postou, cara, olha que legal. Artilheiro e maior nota do Brasileirão 2025. Olha que loucura. Ele tem aí a média de 8,30. Flamengo e Bahia, 7,2. Cruzeiro e Flamengo, 7,5. Flamengo 4, Corinthians 0, 9,2. Vasco e Flamengo, 0-0, foi 7,9. Flamengo 6-0 no Juventude, 9,2. 0-2, né? Grêmio 0, Flamengo 2, 8,7. Vitória 1, Flamengo 2, 8,4. A média do Arrasca, 8,30, é a melhor nota do
Brasileirão 2025. E ele, além de tudo, é o artilheiro, tá? Então, impressionantes os números do Arrascaeta. A gente tem também aqui números do Luiz Araújo, né? A gente trouxe aqui para vocês, olha só. Luiz Araújo e do Varela também, né? Passar aqui também uma informação legal do Varela, mas o Luiz Araújo, olha que bom. Como eu falo para vocês, por que querem tanto o Luiz Araújo? Porque ele é fora de série, ele é um excelente jogador. Eu vejo gente criticando a gente, parece que não entende futebol, porque o Luiz Araújo joga muito, né? Então, foi acionado aí ontem por Felipe Luiz ainda no primeiro tempo, entrou, 75 minutos jogados, 2 passes decisivos, uma finalização no gol, 1 de 1 drible certo, 9 de 12 duelos ganhos, primeiro do jogo, 5 desarmes, primeiro do jogo. Olha, ele entrou, jogador que é atacante, teve mais desarmes no jogo. Nota 7.8, foi o segundo do jogo. Cara, é impressionante aí a qualidade do Luiz Araújo, merecido, né? Merecido o Luiz Araújo ser esse jogador aí super elogiado. E eu vejo às vezes um ou outro criticando, não dá para entender, não dá para entender. Olha, o Varela, né? Ele, em entrevista à Flamengo TV, nosso lateral direito, exaltou a torcida do Flamengo. Muito importante essa vitória. Depois dessa semana um pouco difícil, o que precisávamos era dessa torcida. Desde o começo do jogo, torceram, cantaram por 100 minutos. Hoje não foram 90. Né? Às vezes, quando falam muita coisa fora, nós precisamos deles. Hoje eles fizeram o seu trabalho, né? Mostrando que a torcida ajuda, né? Que é importante no apoio aos jogadores. O primeiro tempo eu acho que foi bom, no segundo eu baixei um pouco, essa é a verdade. A expulsão fez o time recuar um pouco, tivemos que defender nos últimos minutos, mas a força desse time como grupo, estamos muito bem. E ele falou também do duelo contra a LDU, temos que ir passo a passo. Esse jogo agora é uma final como todos os jogos que jogam o Flamengo, né? Que joga o Flamengo. É pesada essa camisa, temos que cumprir, então vamos dar nosso melhor para assegurar essa vitória que estamos precisando, né? Botaram que estão aqui, mas que estamos precisando. Mas é isso aí. Olha só, a gente teve aí também uma situação importante aí para trazer para vocês. 2 jogadores do Flamengo renovados, tá? O Flamengo fecha a renovação de 2 jogadores. Trata-se do Joshua e também do Léo Nanete, tá? São os 2 renovados novos aí do Flamengo. O goleiro Léo Nanete, da base, e o Joshua, que foi o que fez o gol contra o Botafogo da Paraíba. Então, foi assinado o vínculo de mais 5 anos, né? Vai entrar em vigor agora quando completarem 18 anos. Joshua no dia 26 de maio e o Léo no dia 21 de agosto. Então, o Joshua destaque nas categorias de base do Flamengo e recentemente estreou no profissional, como eu falei para vocês, fazendo gol aí contra o Botafogo da Paraíba, e o Léo Nanete, que se destacou na base e é constantemente relacionado aí para os jogos da equipe principal, esteve aí na pré-temporada com o Flamengo nos Estados Unidos a pedido de Felipe Luiz. Então, informação aí do Vender Casagrande, o Flamengo renovando aí com 2 crias que são considerados aí praticamente integrantes do profissional do Flamengo. Olha, trazer aqui também que o clássico está chegando, Flamengo e Botafogo, e com isso já temos aí a definição do preço dos ingressos. Eu acho que vai dar para a galera lotar o Maracanã. Novamente o preço do ingresso um pouco mais em conta, meia entrada, né? Não está tão barato quanto o jogo contra o Bahia, mas R$50 a norte, a leste superior 60, leste inferior 70, oeste inferior 80, tá? E o Maracanã mais 287,50. Beleza? A sul, que é o visitante, Botafogo, 50 a meia, ok? Então a gente tem aí os ingressos aí, Flamengo e Botafogo para domingo, dia 18, né? Começando a venda nesta segunda, né? Dia 12, já começando agora nesta segunda as vendas para os sócios torcedores. Então você pode garantir presença, como ainda pode garantir presença, que está acabando já para Flamengo e LDU. Esta semana vai ser um jogaço aí, cara, vai ser sensacional, vai ser importantíssimo, como eu já falei, para o futuro do Flamengo na competição. É isso,
Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia até agora. Aquele abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!